Você está assistindo CGC TV. Alex trazendo as informações dos estaduais para você que sintoniza a CGC TV canal. Olá, bom dia, meu amigo Isaías Soares. Bom dia a todos que acompanham a CGC TV. Mais uma vez, Alex Vasconcelos aqui no News para a gente falar rapidamente dos estaduais. Falar primeiramente do Carioca, que na sexta-feira o Flamengo se tornou campeão da Taça Guanabara, vencendo por 2-1 Volta Redonda. Lembrando que o regulamento do Campeonato Carioca é esdrúxulo, esquisito e chato. Uma competição apenas dá 3 títulos. E o Flamengo, como se classificou em primeiro no primeiro turno com 23 pontos, se tornou campeão da Taça Guanabara e nas semifinais do Campeonato Carioca vai enfrentar o próprio Volta Redonda, que ficou em quarto. O Fluminense, que venceu no domingo pela manhã o Madureira por 4-1, vai enfrentar a equipe da Portuguesa Carioca. Resumidamente, isso tem sido o Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, com mais uma edição que tem dado o que falar. Principalmente um lance que envolveu o Flamengo e Volta Redonda, na qual a falta tinha acontecido e o árbitro tinha dado vantagem. Quando o jogador de Volta Redonda ia entrar cara a cara com o Diego Alves, foi apitado a falta. Polêmicas, que fala que só no Campeonato Carioca que acontece isso. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu a sua partida por 3-2 na estreia do técnico Thiago Nunes. É um dos destaques aqui dessa edição aí. O Thiago Nunes, que treinou o Corinthians, que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, teve a sua primeira vitória aí, estreando como treinador do Grêmio, e vai fazer as semifinais aí do Gaúcho, do campeonato, enfrentando a equipe do Caxias, o Caxias do Felipão, que também já foi campeão gaúcho. Internacional e Juventude, duas equipes grandes do estado, disputa outras semifinais. O Internacional fez um 5-0, uma goleada do Internacional pelo Campeonato Gaúcho. E o Juventude venceu por 2-1 a equipe do Brasil de Pelotas. O Grêmio venceu o Ipiranga, que disputou até a Copa do Brasil esse ano por 3-2, que a gente acabou não falando do resultado. E o Inter foi 5-0 na equipe do Esportivo. Equipe que, se não me engano, ela foi rebaixada. Vamos conferir aqui rapidinho. O Esportivo foi rebaixado junto com o Pelotas, não o Brasil de Pelotas. Da mesma cidade, foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Pelo Paulista, o Santos se deu mal, enfrentou o Novo Horizontino e perdeu de 1-0, poderia perder demais. Mais um jogo que o Santos tem a posse de bola, consegue ficar com ela, mas não consegue transitar essa bola do meio para a lateral ou cruzar na área muito rápido, acaba sendo muito previsível. E o Santos novamente não chutou ao gol, não criou nada, e o time do Santos acaba sendo muito chato de ser assistido, e não vê muita perspectiva de vitória no time do Santos. Então o técnico Ariel Rolon, apesar de usar um time misto aí, tem muita dor de cabeça, e os últimos jogos aí têm dado uma preocupação, não só para a torcida, mas principalmente para os diretores da equipe santista. O Palmeiras, com futebol bem burocrático, venceu o Guarani por 2-1, e o Palmeiras, com isso, acaba entrando numa certa situação de conforto, porque nos últimos resultados tem conseguido vitórias, a vitória lá na quarta-feira pela Libertadores, mas porém gera uma certa preocupação na equipe alviverde, porque o Palmeiras está num grupo que o Red Bull vem se gabaritando aí para ser o primeiro do grupo, está com 21 pontos, e o Novo Horizontino, que venceu o Santos, é o segundo colocado com 17, com o mesmo tantos de jogos do Palmeiras, que são 8 jogos. O Palmeiras tem 12, está 5 pontos atrás, lembrando que são apenas 12 partidas nessa primeira fase. Então, se o Novo Horizontino vencer, dos 4 jogos que falta, vencer 2, e o Palmeiras tropeçar no meio do caminho aí, o Palmeiras está fora das quartas de finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians, que apesar da grande pressão que teve nesse final de semana e a torcida pedindo para sair o Wagner Mancini, o Corinthians tem uma certa zona de conforto. O Corinthians está classificado praticamente para a próxima fase. E o grupo também é muito fraco. Inter de Limeira tem 6 pontos, o Santo André tem 6 e o Botafogo tem 6. Então o Corinthians já está classificado, deve enfrentar um adversário fraco nas quartas de finais, praticamente nas semifinais. Mesmo assim, o Wagner Mancini recebe muita pressão dos torcedores. E para finalizar, o Campeonato Mineiro. O Mineiro, que teve o Atlético
vencendo a equipe do Atlético de São João del Rei. E com isso o Atlético se classifica em primeiro para a próxima fase. O grande destaque foi a entrevista do atacante Hulk, que jogou muito tempo na Europa, na qual reclamou que o técnico Cuca, que fez a final recentemente pelo Santos pela Libertadores, não tem tido oportunidade para ele, e ele não conseguiu ter uma sequência para conseguir render mais para a equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que o Hulk aparenta estar fora do peso. Desde que o Cuca chegou, ele sempre foi utilizado como titular ou como reserva. Em 3 ocasiões foi titular da equipe do Atlético. E nem aquele chute que ele tinha como destaque, né, em cobrança de falta ou de fora da área, ele tem conseguido fazer. E a idade dele está um pouco avançada. Para quem recebe 1,5 milhão do Atlético, né, tem que jogar a culpa em alguém aí para a torcida não começar a pegar no pé. O outro destaque é o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 4-0 na Patrocinense. Destaque para o Willian Porte, que foi o destaque do jogo, fez os 2 gols. E o América Mineiro venceu o RT por 5-0. E na classificação geral do Campeonato Mineiro, o Atlético com 27 pontos, o América com 22, o Cruzeiro com 20, a Tombense com 20, o RT com 16, Pouso Alegre com 15, Caldense com 5 e o Atlético de São João del Rei com apenas 13 pontos fecha a zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro, que é as quartas de finais. Muito obrigado a todos que vocês acompanhou. A gente volta na quarta-feira aí para discutir sobre o clássico Santos e Corinthians e outros jogos aí do Campeonato Paulista, Mineiros e outros estaduais que foram destaque a nível nacional. Muito obrigado, Zé Soares, e até a próxima.